O Boa Tarde Minas continua a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Eu recebo aqui Indira Xavier, da Unidade Popular. Indira, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos perguntando para todo mundo o seguinte: qual seria a primeira mentira, a primeira canetada sua no dia 1º de janeiro do ano que vem, se você ganhar a eleição? Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e dizer que a nossa primeira canetada vai ser notificar os grandes empresários e especuladores imobiliários do nosso centro para que eles deem destinação social, função social, como está previsto na Constituição, para os mais de 100 imóveis que estão fechados no centro da nossa cidade, que poderiam estar cumprindo a função social de resolver o déficit habitacional da nossa cidade, quando a gente tem mais de 13 mil pessoas morando nas ruas e uma parcela significativa porque não tem acesso à moradia e que estão fechados. E aí a gente vê a nossa população se deslocando para as regiões periféricas, para a região metropolitana, quando a gente podia cumprir o que está na Constituição Federal, de dar função social à propriedade, poderia usar o plano diretor da nossa cidade para poder desapropriar esses imóveis e fazer retrofit e outros aspectos de moradia, inclusive gerando emprego, porque se a gente faz frentes emergenciais de trabalho para dar função social para esses imóveis, a gente também resolve um problema, que são os mais de 8% dos belo-horizontinos que estão desempregados na nossa cidade. A propósito, um concorrente seu nessa corrida para a prefeitura está anunciando que, se eleito, vai se separar quem é da capital, que é do interior, e botar os do interior no ônibus e mandar embora. Isso é um absurdo, né? Isso é uma xenofobia, isso é um preconceito contra o nosso povo que está nas ruas, não por opção, mas exatamente porque vários são desempregados e quando você pergunta, está desempregado, muitos não conseguem viver sobre a cruz do aluguel, porque a gente vive numa cidade que tem R$35 o metro quadrado do imóvel para ser alugado, e aí você pensar um barraco de 40 metros quadrados vai custar cerca de R$1.000 no mínimo, e não consegue, porque com o salário mínimo, com a passagem a mais de 5,25, vários acabam indo para as ruas. Então isso é um preconceito com o nosso povo e nós, na condição de prefeitura, vamos ampliar os albergues, vamos dar condições desses moradores terem dignidade e não ficar relegados nas ruas, como tem sido feito pela atual gestão. A propósito, sobre habitação, você tem lugar de fala, considerando que a Unidade Popular tem um histórico de construção? Com certeza, né? Esse partido, é importante todo mundo que está nos assistindo entender que ele foi construído pelos movimentos. Então, eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, estou aqui assistir, infelizmente a gente assiste todos os dias esses casos de violência que acabam com a vida das nossas mulheres, meninas, nas nossas periferias, nas nossas cidades, e que também não há solução, mas a gente pode falar disso daqui a pouco. E esses movimentos, assim como o de Mulheres Olga Benário, decidiram construir uma alternativa política para se posicionar nos processos eleitorais, mas também para criar uma cultura de que nós temos que tomar partido. Nós, trabalhadores e trabalhadoras que vivemos essa cidade, que andamos no transporte coletivo, que é caótico, que moramos nessas habitações insalubres, distantes e muito caras, que vivemos o sistema de saúde, a educação pública, precisam tomar partido. Então, nós construímos, a MLB construiu, diversas ocupações urbanas no país inteiro. Só agora, na pandemia, foram mais de 20 ocupações urbanas para fazer isso que eu falei aqui, construir moradia popular. Então, as experiências que Belo Horizonte tem de moradia popular são fruto da organização do nosso povo, que tem no Vale das Ocupações, mas também na região da Isidora e várias outras da nossa cidade, que têm sido iniciativas, inclusive com parceria com as universidades, contando com a ciência e com a pesquisa para poder pensar modelos de moradia a partir da organização e da luta do nosso povo. Esse é o seu principal recado para toda a população, mas especialmente para quem é mais pobre? Não adianta falar que nenhum político presta, tem que ir à luta e ocupar espaço? Com certeza. Olha, votar é importante e a gente quer que todo mundo, no dia 6, conheça o P, vote 80, mas principalmente para nós o processo eleitoral é uma luta para a gente potencializar aquilo que nós temos que fazer todos os dias na nossa cidade, que é lutar para ter dignidade, para que a nossa cidade seja uma cidade nossa, de fato do nosso povo, não daqueles que olham para a nossa cidade como um balcão de negócio e colocam os nossos direitos à venda para quem pagar mais. E, enquanto isso, é a gente que fica sucateado, precarizado, com acesso à saúde de péssima qualidade, com as escolas precisando atender a demanda de forma integral. E a gente olha para a mobilidade urbana da nossa cidade e é
caótica. A gente anda descabelado nessa cidade porque ele só serve para dar lucro para empresário. E é por isso que a UP, e aí eu estou falando da luta eleitoral, nesse processo está não só denunciando o problema da mobilidade urbana da nossa cidade, mas organizando um projeto de lei de iniciativa popular. E nós estamos lançando hoje, às 17 horas, na Estação Lagoinha, um grande ato da nossa militância para a gente coletar as assinaturas para fazer com que a Câmara Municipal não só abra a caixa preta, mas principalmente que a Prefeitura municipalize o sistema de transporte, para que a gente tenha um transporte público, gratuito e de qualidade. Porque hoje a gente fala que o transporte é público, Eduardo, mas ele é privado. A questão é que ele é coletivo e ele é fundamental para nós que movemos essa cidade. Mas a gente anda num transporte de péssima qualidade, que só serve para dar dinheiro para os empresários. Então, se a Prefeitura municipaliza isso, os 800 milhões que foi de investimento, porque a gente paga 2 vezes por esse transporte, poderia estar a serviço de municipalizar. Nós poderíamos reduzir o preço da tarifa, que é um absurdo, porque não cabe no nosso bolso. É R$10,50 se você pega só uma condução, certo? Além dos outros gastos que a gente tem. A gente poderia garantir o passe livre de forma integral para a nossa juventude, porque hoje o passe livre que tem, ele é restrito. Ele não está à disposição da juventude, mas também garantir o passe livre como forma do trabalhador se locomover, que está desempregado para conseguir o transporte. Considerando que as mulheres da Isidora tomam um ônibus, 2, 3, para trabalhar no Belvedere, trabalhar em Nova Lima, nos condomínios e tal, você diria que para a saúde mental dessas pessoas da chamada periferia, o transporte coletivo é o pior mal? Claro! Olha, a gente perde tempo. Porque é isso, vamos lá, a gente está falando da região norte da nossa cidade. Não sei se todo mundo sabe, mas a região norte da nossa cidade, ela concentra quase 1,5 milhão de pessoas. Numa cidade que tem pouco mais de 2,3 milhões. Então, a gente está dizendo que em apenas uma regional, você tem uma concentração populacional que é superior a todas as outras regionais. Então, inevitavelmente, se você não tem uma política de alocação urbana ali, para poder dar qualidade de vida e de mobilidade. Mas se você também não gira o comércio para poder garantir absorver uma parcela dessa população e obriga todo mundo a se deslocar para o centro, você perde pelo menos 4 horas do seu dia. E são 4 horas para você, mãe trabalhadora como eu, que você não está com seu filho, que você não consegue ver a lição, porque muitas vezes é isso, a gente não consegue acompanhar a lição dos filhos, a gente chega estressada, descabelada, sendo muitas vezes assediada dentro do transporte coletivo, porque a gente é assediada todos os dias no transporte coletivo nessa cidade, certo? Então, é estressante, nós não podemos submeter os nossos trabalhadores, nós, povo, a isso, porque a gente não tem qualidade de vida vivendo numa cidade que está pautada no modal rodoviário e que não dá vazão para uma capacidade populacional como a que a gente tem. Indira, e 1 minuto, por favor, para sobrar depois mais 1 minuto para as considerações finais. 1 minuto. Está chegando a propaganda eleitoral na TV e no rádio. A legislação contribui para a manutenção do status quo de quem é o partido antigo? Com certeza. E nós da UP temos feito essa denúncia. Eu não sei, Eduardo, mas queria falar com vocês. Nós fomos o único partido político nesse país que foi legalizado depois que mudou a legislação eleitoral. Nem o ex-presidente, com toda a estrutura, conseguiu fazer isso. E nós conseguimos porque nós temos essa militância que constrói esse partido, que foi para as ruas, coletou 1.200.000 assinaturas em Minas Gerais, contribuiu muito para esse processo. Nós cumprimos todas as exigências, só que a legislação nos pune. Então, nós não fomos convidados ao debate, infelizmente o debate dessa emissora aqui, que foi o primeiro, nós não fomos convidados, inclusive nós entramos com ação judicial, o juiz falou, é muito justo, mas fica a cargo da emissora. E aí, as pessoas não sabem, vários não sabem que tem 10 candidatos à prefeitura. Por quê? Porque vai prevalecer o interesse daqueles que já são muito ricos. E esses não estão preocupados em governar para o nosso povo, para nós. Me diga você que está me assistindo. Um vereador que gasta 2, 3 milhões para se eleger, ele vai de fato fazer política para a gente? Indira, primeiro só ressaltando o respeito absoluto ao seu questionamento, tanto é que eu que provoquei a injustiça da lei eleitoral. Eu agradeço. A mesma que me proíbe de dizer aqui qual candidato que eu acho que é melhor para a cidade. Eu também tenho a mordaça, mas que a Band respeitou aqueles critérios de representação do Congresso Nacional. E como nós estamos feitos com todos os candidatos, você tem 1 minuto para dirigir naquela Câmara ali do Pisquilo e mandar um recado para essa cidade. Gente, eu queria agradecer o espaço e dizer para você que está nos assistindo que
organize a sua revolta, porque o processo eleitoral deve servir para isso, para a gente olhar para tudo que está errado e injusto na nossa cidade, que não é feita para nós, para a gente aproveitar esse momento não só para votar, mas para organizar a nossa luta e conhecer a Unidade Popular pelo Socialismo, conhecer as nossas candidaturas, votar 80 nas eleições e entender que o processo eleitoral ele se encerra no dia 6, mas as lutas que nós temos que fazer para defender as nossas serras, defender um transporte público gratuito e de qualidade, que acabe com as PPPs na educação e na saúde, que precarizam esses serviços, nós temos que lutar todos os dias. Então você que está me assistindo, venha com a gente organizar a sua revolta, organize a sua luta conosco na Unidade Popular pelo Socialismo, colete assinaturas para abaixo-assinado para a gente ter uma empresa municipal de transporte, esteja hoje com a gente às 17 horas na Estação Lagoinha fazendo essa denúncia para que a gente possa ter um sistema de transporte que dê conta da gente se mobilizar nessa cidade. Muito obrigado pela visita. Esse Indira é homenagem à primeira-ministra? Indira Gandhi, em homenagem a ela. Prazer. Prazerzão, obrigada.